Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Namastê. Meus irmãos internautas, boa noite, paz profunda na mente e no coração, pedindo ao glorioso Mestre Jesus e aos 7 orixás de Umbanda que nos abençoem nessa hora, nesse instante. Lembrando sempre que o nosso último programa do mês, estamos aqui sempre para falar sobre o tópico Umbanda, a ótica de Umbanda, a espiritualidade de Umbanda, e já confesso a vocês que não é fácil falar sobre Umbanda diante da diversidade de conceitos e tantos pontos convergentes e divergentes do próprio meio umbandístico. Como sempre coloco a vocês, o objetivo desse programa, o Encontro Consagrado na Ótica Umbandística, é colocarmos uma verdade a qual nós nos afinizamos, nós acreditamos e vivenciamos com o nosso astral superior dentro do templo. Então, por favor, o nosso total respeito a todas as manifestações de fé, ao sagrado que habita em mim, ao sagrado que habita em você, e os dois somos uníssonos. Muito obrigado por me permitir mais uma vez a estar contigo aí na sua casa. Muito obrigado por mais uma vez você nos permitir, a nós, a equipe do Encontro com o Sagrado, aqui na TNI Brasil, a Web TV de Verdade, onde todas as sextas-feiras, às 21h30, nós vamos estar juntos,
para falar sobre a manifestação do sagrado em todos os pontos do nosso planeta, o nosso querido planeta Terra, que é a nossa querida morada atual, aonde nós estamos aqui para fazer o nosso resgate kármico dentro das constituições que cada um de nós fizemos. Nossos agradecimentos profundos e sinceros aos nossos amigos templários, que com muita vontade, contribuindo com o programa, está aqui alimentando este projeto, esta ideia, este trabalho que o Templo de Umbanda do Caboclo Ariaguaçu se faz presente nas noites das nossas queridas, todas sextas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje, especificamente hoje, dentro de tantas manifestações de trabalho, de ritualística, de liturgia dentro da Umbanda, nós vamos falar hoje sobre egrégora ou forma-pensamento. Então, nós estamos aqui com o pessoal da TNI Brasil. Eu quero agradecer ao Câmara, ao Diego, ao Felipe, ao Índio. Eu quero agradecer aos filhos de meu Santé, ao Leandro e ao Tiago Vieira, por nós estarmos aqui todos juntos hoje nesta interatividade. Nós vamos fazer o programa desta noite. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos para nos interagirmos e conhecer um pouquinho sobre o que vem a ser egrégora. Saravá. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Salve, meus irmãos, estamos de volta. Lembrando que na nossa agenda cultural e espiritual, amanhã, dia 30, sábado, às 18h30, lá em Santos, São Paulo, nós vamos ter gira pública com os nossos queridos irmãos de fé, os sacerdotes do templo da tenda de Umbanda do Caboclo Arrancatoco, o Luiz e a Graça, nosso saravá profundo e sincero, na rua Amélia Leuchtenberg, numeral 52, Santos, São Paulo. Amanhã aqui na cidade de Osasco, no conjunto IAPI, Jardim Piratininga, Rua Rio Piracicaba, numeral 144, na Confraria Senhora da Luz Velada, Templo de Umbanda do Caboclo Ariaguaçu. Amanhã a partir das 20 horas, eu vou estar junto com todos os filhos do templo e a todos os nossos irmãos planetários que quiserem participar conosco amanhã da gira pública, amanhã a partir das 20 horas, Rua Rio Piracicaba, numeral 144, conjunto IAPI, no Jardim Piratininga. Por favor, venha conosco, venha conhecer o nosso trabalho templário, venha participar do sagrado que habita lá dentro do nosso templo, do Templo de Umbanda do Caboclo Ariaguaçu.
falando sobre a egrégora. O que vem a ser egrégora ou forma pensamento? Egrégora, do grego egregoroi, é o nome que se dá à energia criada em conjunto por várias pessoas unidas e focadas em um só pensamento e objetivo. O poder de uma egrégora é praticamente infinito, variando conforme a intensidade dos pensamentos e fé dos envolvidos. Pode-se ver os pensamentos de todos unindo-se em um único ponto e desse ponto seguindo rumo ao seu objetivo, como se fosse um raio laser, concentrado em si mesmo e direcionado em linha reta ao seu alvo ou objetivo específico. Imagine a força disso, todas as energias concentradas em um único ponto. Egrégora, formas pensamentos. Quando nós aprendermos ao reorganizar a sede dos pensamentos, que é o nosso corpo mental, nós vamos perceber que a gente tem a capacidade e a força de mudar alguns padrões negativos, mentais ou emocionais, dentro de alguns aspectos da nossa vida. Dentro desse primeiro ponto, desse primeiro parágrafo que nós estamos falando sobre a egrégora, nós participamos de ritualística dentro dos templos umbandistas, dentro das roças de candomblé, dentro dos templos kardecistas, dentro das igrejas evangélicas, budistas, protestantes, católicas. O que é egrégora? Vamos dar um exemplo. Quando os nossos irmãos evangélicos estão todos reunidos na igreja, ouvindo a palavra do pastor, e quando se abre a Bíblia Sagrada, para que possamos sentir qual é a palavra que o nosso querido Mestre Jesus nos dá aquela noite, isso dentro de um aspecto evangélico protestante, aquilo já é uma egrégora. Todos os componentes, todos os fiéis daquela igreja estão voltados a um único ponto, que é a palavra daquela noite, onde o pastor vai decodificar a todo o rebanho presente a palavra daquela noite. Isso é uma egrégora, isso é uma forma de pensamento, onde todos os fiéis estão pensando num único ponto, estão vibrando num único pensamento, que é a palavra bíblica daquela noite. Vamos para dentro do templo umbandista. Dentro das ritualísticas que nós fazemos as invocações e as evocações, onde nós fazemos as orações, as preparações espirituais, a chamada das entidades atuantes daquela noite, onde nós fazemos todo o rito propiciatório, onde nós fazemos toda a junção de pensamentos e sentimentos, isso é uma formação de egrégora. E quando nós plasmamos todos os componentes, todo o coletivo daquele núcleo, se plasma no mesmo sentido, no mesmo pensamento e sentimento, isto forma uma egrégora ou uma forma de pensamento positiva. Então, eu quero colocar para vocês hoje que nós vamos ter aqui um irmão conosco, que é o Felipe. Virtualmente, o Felipe vai estar interagindo comigo junto a algumas imagens. E quero apresentar um pouco o Felipe para vocês, para que vocês possam perceber como o nosso programa ele é universalista. O Felipe é evangélico, participa com o pai dele da igreja, e é um grande irmão de fé que muito contribui para que este programa possa chegar até você. Então, vai existir momentos que eu vou estar chamando o Felipe, e o Felipe é o nosso irmão, nosso amigo virtual, que vai participar do programa com a gente dessa noite. Continuando, só uma ideia do que vem a ser egrégora. Em qualquer trabalho espiritual que fizermos, seja ele individual ou coletivo, temos que estar muito concentrados em nosso objetivo, atingindo-o como se nossa energia fosse o tal raio laser. Só dessa forma ele será realmente eficaz. A concentração vem da meditação, e a meditação vem do silêncio e do relaxamento completo do corpo físico. Meditação é exercício. Exercitar, ficar com a boca fechada e com a mente em paz, vibrando no sagrado que habita em todos nós. Quer trabalhar e ter resultados? Então pare, sente-se em uma posição confortável, respire profundamente, tire da sua cabeça os pensamentos da rotina do dia a dia, unindo todos os chakras, o nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, o solear, ou o gástrico, o esplênico e o genésico.
alinhando todos os chakras através de uma linha energética que vem do alto, passa por todos eles e continua seu caminho até o centro do planeta. Imagine o seu mentor espiritual, próximo a você, auxiliando em seu trabalho através da intuição e proteção. Interiorize-se, concentre-se naquilo que deseja e mande a sua energia para Zambi, Tupã, Deus, Yeshua, Olodumare. Esses são os nomes de tantas culturas espirituais que nós estamos invocando a Deus. Na forma concentrada e focada, a lei da ação e reação fará o resto por você. Afinal, a egrégora você já criou, então agora vamos alimentá-la. E se for um trabalho coletivo, devemos estabelecer o objetivo e escutar o orientador, aquele que vai dizendo que todos devemos pensar durante a formação da egrégora, para que tenhamos melhores resultados. Um precisa dirigir o trabalho e unir, e todos a um só. O propósito só tem apenas um objetivo, um único pensamento e um único sentimento. Só desta forma será criada a egrégora ou forma-pensamento, que é fundamental para os bons resultados de uma mentalização espiritual. Para a formação de egrégora, não existe nada de surtos, choradeiras ou gritos. A espiritualidade não é um espetáculo, muito menos um show musical ou uma peça de teatro. A espiritualidade é o silêncio, a interiorização, a concentração, a discrição, a humildade e principalmente a fé. Esse texto é do nosso querido irmão e filho do nosso templo, o Tiago Marinho. Ele colocou algo muito pessoal dele aqui, muito interessante. Não existem relatos do Mestre Jesus tendo surtos de fé para se achegar a Deus. Ele se afastava e meditava como se conversando consigo mesmo, pois Deus estava habitando dentro dele, assim como Deus habita dentro de todos nós. Isso é um pouquinho da egrégora. Tendo a ideia do que egrégora ou forma pensamento. Tudo aquilo que eu sinto é alimentado pelo corpo astral, que é o núcleo dos desejos e dos sentimentos. Então, quando nós estamos focados individualmente ou coletivamente, nós estamos nos interagindo e buscando uma reta de raciocínio, de mente e coração, para que possamos todos nós juntos buscarmos um único ponto. Isso é uma formação de egrégora. E como é que a gente trabalha a egrégora? Felipe, por favor, solta a primeira imagem sobre a egrégora, por gentileza. Essa egrégora aqui, essa é a egrégora. Nós estamos falando sobre a egrégora. Continuando, nós vamos falar agora sobre os processos de relaxamento e preparação mental e da preparação de coração. Felipe, por gentileza, solta para nós a segunda. A egrégora de meditação. Isto. Percebe? Isto é um pequeno movimento, uma pequena figura mostrando a energia que nós começamos a fazer girar dentro de nós mesmos, em volta de nós mesmos, pela mente e coração. Felipe, por gentileza, solta para nós a egrégora coletiva. Exatamente. Observe, todos nós aí juntos estamos numa posição chamada corrente vibrada. Todos nós estamos voltando para um ponto, mente e coração. Nós estamos buscando aí uma formação de egrégora, uma forma de pensamento positiva. Felipe, por gentileza, solta para nós a terceira. Esta é fantástica, esta é linda. Observa todos os nossos irmãos da raça negra, todos juntos, voltados para um mesmo ponto. Fantástico essa figura. Felipe, mais uma para nós, por favor. Esta é a ideia onde todos nós, novamente, juntos numa corrente vibrada, estamos voltados para um ponto de luz. Nós estamos formando uma corrente de pensamentos, porque a sede dos pensamentos são luzes. Agora vamos falar aqui, Felipe, acho que tem mais uma, né? Não. Nós vamos ter aqui agora falando sobre os 4 elementos. Felipe, mostra para nós, por gentileza, os 4 elementos. Vamos falar sobre os elementos. Nós somos o elemento terra, água, fogo e ar. Esses 4 elementos, eles têm uma formação de elementais. Esses elementais são conhecidos como salamandras, estão relacionadas com o fogo. Nós temos as ondinas relacionadas com as águas. Nós temos os gnomos relacionados com a terra. E nós temos os silfos relacionados com o ar. Meus irmãos, por gentileza, não vamos fazer
essa junção, quando eu falo gnomos, dessas fadas, desses seres que muitas vezes se mostram em figuras ou até mesmo em peças de gessos, que está um pouco distante, está um pouco distorcido do que vem a ser realmente os elementais da terra. Quando eu coloco minha mente e o meu coração para a formação dessa egrégora, eu faço por esses 4 elementos, esta formação por esses elementais do ar, da terra, do fogo e da água. E quando eu faço essa junção, eu invoco os elementares da natureza. Os elementares da natureza são espíritos que nunca ainda passaram pela forma humana, não tiveram nenhuma reencarnação. Eles estão estagiando no reino mineral, vegetal e animal. Então, continuando com as figuras, eu vou tentar aqui interagir com o Felipe, que de repente eu mesmo posso estar até complicando para ele. A gente tem que fazer uma egrégora, eu e o Felipe aqui. Então vamos lá, Felipe. Após os 4 elementos, nós temos aqui o 5º elemento. O 5º elemento, nós vamos ver aqui a formação dos 4 elementos e tem um olho no centro. Isto nada mais é do que a concentração, o meu eu interior buscando a formação da egrégora por intermédio dos 4 elementos. Depois eu tenho os elementais, que é só o Felipe, por gentileza, ir soltando. Formamos uma egrégora, eu e o Felipe, estamos falando uma mesma língua agora. E depois nós vamos para o elemental da terra. Fantástico essa figura, essa interação de um elementar completamente interagido com o reino vegetal. Depois nós temos o elemental da terra, nós temos mais um elemental da terra. Nós temos mais uma figura do elemental da terra. Então, por gentileza, essa figura é um gnomo, é apenas uma metáfora. Não vamos realmente acreditar que este é um elemental da terra. Vamos agora ao elemental da água. As ondinas, isso também é um processo figurativo. Nós temos o elemental do fogo. Eu acredito que esta figura mais se aproxima das salamandras, os elementais do fogo. E por último nós temos aqui o elemental do ar, que são os silfos, buscando essa interação. Felipe, pode voltar para mim, por favor. Dentro dessa ideia de formação da nossa egrégora, das formas pensamentos, vamos entender como funciona a forma pensamento dentro da empresa, dentro do nosso campo profissional. Quando nós encontramos dificuldades em alcançar êxitos e objetivos dentro do campo profissional, é interessante se todos os funcionários daquele departamento pensassem junto e sentissem junto o mesmo objetivo. Vai se formar uma egrégora positiva. A você, meu irmão planetário, que está desempregado, e quando você vai para o mercado de trabalho com o seu currículo, você vai se apresentar. Se você for com insegurança e dizendo, será que eu vou passar nessa entrevista? Será que eu vou ser admitido? Este será já vai formar uma egrégora negativa. Você mesmo já está negando uma egrégora de insegurança, uma forma de pensamento de insegurança. Muda esse padrão de pensamento, muda esse padrão de sentimento e vai com positividade, que você pode ter certeza que você tem grandes chances de você conseguir esse emprego. Vamos falar agora sobre a formação de egrégoras na família. Nós temos os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, tios, tias, primos. E muitas vezes, essas famílias, que é o primeiro ponto de resgate kármico, às vezes são inimigos do passado que se reencontram nessa família. Uns têm mais afinidade com os outros, outros às vezes têm desencontro com os outros. Vamos formar uma egrégora de amor. Vamos mentalizar uma energia numa cor rosada, permitindo com que a influência dessa cor rosada possa interagir no coração de todos esses familiares e criar uma harmonia, um sentimento de amor. O amor liberta, o amor cura, o amor sana todas as imperfeições e as desarmonias dentro das relações familiares e sociais. Vamos falar da egrégora dentro de um campo pessoal. Quando a gente está com a estima muito baixa, vamos nos ver com mais alegria. Vamos olhar para o espelho, mesmo se eu estiver muito gordinho, muito magrinho, se algo não está afim às questões da minha autoestima, vamos mudar esse padrão mental, vamos mudar esse padrão de sentimentos, para que a gente crie uma ação, para a gente mudar aquilo que está incomodando no nosso corpo físico. Vamos falar da egrégora na magia sexual.
Quando nós permutamos sexualmente com o nosso parceiro ou com a nossa parceira, com sentimento de amor, nós formamos uma egrégora positiva, aonde o nosso aura reage com cores amarelas e com pequenos tons vermelhos de alegria. E quando nós entramos para uma formação de egrégora por causa de um sexo instintivo, não há sentimento. Foi apenas um desejo físico, uma atração física carnal. No final nós vamos nos sentir esgotados, não satisfeitos, e a nossa egrégora vai ter toda uma aura manchada por uma cor avermelhada numa cor de sangue. Então nós temos que prestar atenção em tudo isso. Vamos também agora olhar para a egrégora dentro da filosofia. Quando Pitágoras, Sócrates começaram a ter na sede dos pensamentos todo esse raciocínio, eles montaram um caminho, uma egrégora, onde a filosofia nos atinge e nos interfere, nos influencia até na data do dia de hoje. Quando nós temos a egrégora dentro do campo da arte, do campo da música, nós temos aí, quando os compositores estão fazendo as suas músicas, formando as suas notas musicais, nós temos aí uma egrégora harmoniosa, de alegria. Quando nós temos uma apresentação no teatro, no cinema, na televisão, nós temos uma egrégora de alegria, quando essas egrégoras são positivas. Quando a gente entra para a egrégora da ciência médica, quando os cientistas se unem num único ponto para buscar um caminho de cura para tantas enfermidades que ainda assolam a humanidade, e nós não encontramos essa cura, se forma uma egrégora positiva dentro da ciência, para que possamos juntos, com a ciência, este pilar do conhecimento, a ciência, alcançarmos a egrégora de cura. Mas enquanto a ciência não chega nesse ponto, por que não formarmos uma egrégora de cura em cima de nós mesmos? Mudando o padrão do pensamento e do sentimento. Eu sei que não é fácil, meus irmãos, mas é um exercício constante. A egrégora ou forma pensamento é a nossa sede de pensamentos e de desejos. Acreditemos nisso. Isso é muito importante. E quando a gente fala sobre a egrégora da religião, voltamos um pouquinho lá no princípio, quando eu falei sobre a ritualística nas igrejas evangélicas, ou dentro dos templos umbandistas. Quando nós fazemos a defumação, quando nós invocamos os nossos caboclos, pretos velhos e crianças, quando essa manifestação acontece com força, onde o médium sente essa manifestação divina, que essa manifestação se apresenta como criança, caboclos e pretos velhos, isso é uma egrégora positiva que nós encontramos dentro dos templos. Isto é uma egrégora positiva, isto é uma forma pensamento. Meus irmãos, vamos respirar um pouquinho, vamos refletir sobre o esposado até o momento. Nós vamos para um rápido intervalo, um rápido break, e daqui a pouco nós voltamos para finalizar o nosso programa. Meu saravá profundo e sincero. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Nesse intervalo que nós tivemos, nesse pequeno comercial, está aquela egrégora, uma egrégora negativa, de posturas negativas.
Quando nós provocamos uma ação negativa, é porque o nosso pensamento e o nosso sentimento não estão falando de acordo. O que eu penso não corresponde com o que eu sinto, e o que eu estou sentindo não está correspondendo com o que eu penso. Não é fácil, eu repito, mas é preciso nós mantermos essa linha entre mente e coração. Então, depois nós percebemos que dentro de uma postura positiva, as crianças começam a ter posturas positivas. Eu sempre ratifico este intervalo, este comercial. Minha atitude positiva vai refletir no meu meio. Meus irmãos, estamos chegando aqui no final do nosso programa dessa querida sexta-feira. Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Obrigado pela interatividade de todos. Eu espero que esta pequena ótica dentro da filosofia umbandista possa contribuir e ajudar a você ter um pouquinho mais de qualidade de vida nessa sociedade tão distorcida e enferma que nós estamos vivendo. Nós agora vamos juntos, eu convido o Tiago Vieira e eu convido o Leandro. Juntos, nós vamos fazer uma posição às forças originais, às 7 forças originais, pedindo aos 7 espíritos divinos, aos 7 orixás de Umbanda, a Oxalá, a Iemanjá, a Iori, a Xangô, a Ogum, a Oxóssi e a Iorimá, vibrações positivas, e você, por favor, receba essas nossas posições positivas, as nossas vibrações positivas, e até sexta-feira que vem, às 9h30 da noite. Meu saravá, e receba as nossas vibrações. Thank you.